Galerinha do YouTube, quem nunca ouviu falar, até mesmo se surpreendeu com um apocalipse zumbi, com esses tantos filmes, né, que mostram então zumbis mortos-vivos correndo atrás das pessoas para contaminar todo mundo e depois matar todas essas vítimas. Mas o que a ciência tem a nos dizer sobre um apocalipse zumbi, sobre um ataque zumbi? Será que isso seria possível aos olhos da ciência? É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje, tá bom? Bom, primeiramente dizendo que a condição de zumbi, ela não seria encarada como se fosse um morto que se levantou das catatumbas, ou seja, um morto-vivo. Não, a condição de zumbi, ela é relacionada a uma degeneração cerebral. Isso devido a uma infecção, a drogas, a algum tipo de doença. No caso de drogas, nós vemos muito isso acontecer hoje, ainda mais nas grandes cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, nas famosas cracolândias, nós vemos aquelas pessoas totalmente influenciadas pelas drogas que parecem perder o controle, parecem perder a identidade, elas parecem verdadeiros mortos-vivos, parecem verdadeiros zumbis pelos efeitos das drogas, do que elas fazem nas nossas noções cognitivas, no nosso comportamento social, enfim, né? Então, esse seria um cenário de zumbi hoje. Mas e se nós formos um pouco mais à frente, será que seria possível aquele cenário de apocalipse realmente zumbi, como mostrado nos filmes? Bom, o que eu digo para vocês aqui, sendo bem direto, é que a ciência nos diz que é muito pouco provável que isso aconteça da forma sensacionalista como os filmes nos trazem. Improvável, porém não impossível, tá bom? E por que não impossível? Porque existem algumas possibilidades, sim, e essas que eu vou trazer para vocês nesse vídeo de hoje, quais as condições que tornariam os humanos como mortos-vivos, como zumbis. E a primeira delas que eu trago aqui para vocês é a de parasitas controladores do comportamento. Saibam vocês que esses parasitas ou fungos, eles existem sim hoje e eles provocam ataques zumbis na natureza. Sabia disso? Nos animais, mais especificamente nas formigas, onde as formigas que são infectadas por esse fungo, elas são totalmente controladas por esse fungo e ele leva esta formiga até o seu reino, onde existem diversas, milhares de outras formigas, e daí este fungo vai se disseminar, contaminar todas as outras formigas, ele vai passar a controlar todas aquelas formigas, até então, depois que todas as outras estiverem contaminadas, irá matar todas essas formigas. Agora, imaginem vocês um fungo desse num cérebro de um humano, né? O que poderia causar. E isso tem causado bastante fascínio, tá bom? Na comunidade científica, nos biólogos, nos neurocientistas. Então, essa seria a primeira possibilidade aí, tá? Desses fungos parasitas controladores do comportamento. Eu trouxe aqui para vocês também mais algumas outras, e a segunda, ela é bastante interessante também, que é o conhecido vírus da raiva. O vírus da raiva que ataca animais e humanos também, e quando ele ataca os animais, ele provoca agressividade extrema e perdas de funções cognitivas. O que significa? Que o animal ele não tem mais controle e ele passa, inclusive, a nem conhecer mais ao seu próprio dono. Então, ele perde totalmente aquela
aquela noção cognitiva, tendo inclusive que se levar muitas vezes a sacrificar o próprio animal, tá bom? E se esse vírus da raiva ele sofresse uma mutação e ganhasse modos de transmissão mais rápidos, como o aerossol, tá? Por exemplo, isso poderia causar, sim, surtos zombiníacos, tá bom? Inclusive nas pessoas. Então, nós estamos falando de um vírus existente, o vírus da raiva, que por enquanto, né, ele está ali concentrado nos animais, enfim, mas se por algum motivo isso desencadeasse para as pessoas e se ramificasse, se disseminasse, né, de uma forma muito rápida, poderia então sim causar esse surto nas pessoas. Algo um pouco sinistro, não é verdade? Mas fiquem tranquilos, porque a ciência ela monitora, controla muito bem tudo isso e ela diz que realmente é pouco provável que isso aconteça. Vamos então para a terceira possibilidade, que seriam aí as drogas psicoativas ou as neurotoxinas. Então vejam vocês que o que nós estamos falando aqui, nós não estamos criando cenários que não existem hoje. Sim, existem, tá? Todos esses fungos, vírus, parasitas, só que não atacando os seres humanos. E agora, quando nós falamos sobre as drogas psicoativas, eu já iniciei esse vídeo, né? Então, dando um spoiler lá sobre principalmente os usuários de cracks, né? Onde eles ficam aí com um comportamento bem zombiníaco, não é verdade? Só que existem algumas outras substâncias químicas, como por exemplo sais de banho, tá bom? Alucinógenos, né? Existe um alucinógeno, por exemplo, chamado escopolamina, tá bom? Que já causaram comportamentos violentos, né? Dissociação da realidade. Vocês veem, é isso que acontecem lá, né? Nos filmes de ataques zumbis, né? E perda de principal atividade que nós vemos no zumbi, perda de autocontrole. Você vê que existem drogas que fazem isso hoje, né? Existe, por exemplo, a tetrodotoxina, tá? Que ela é encontrada no baiacu, no peixe baiacu, tá bom? E essa droga, ela já foi utilizada e ainda continua sendo em rituais no Haiti, tá? Onde nesses rituais no Haiti, que são rituais de zumbificação, tá bom? Segundo estudos, relatos antropológicos, então supostamente eles deixam as pessoas com aparência de morte antes de um renascimento em estado catatônico, tá bom? Então, mais uma coisa aí que existe hoje em dia, é praticado, né? Então, só não é disseminado. E na última possibilidade, né? A quarta possibilidade seriam as doenças neurodegenerativas, tá bom? Com alta transmissibilidade. Agora sim, nós estamos falando de algo hipotético, que a ciência, ela modela, ela desenha isso, mas que não foi registrado nenhum caso como esse, dessas doenças autodegenerativas, né, com alta transmissibilidade. O que seria isso? Se surgisse uma nova doença, tá? Porque aí nós estamos falando agora de um cenário hipotético. Se surgisse uma nova doença que atacasse áreas específicas do cérebro, se isso viesse a ter, tá bom? Causasse perda de consciência e comportamento agressivo, se transmitisse com facilidade entre humanos, então aí sim poderíamos ter algo funcionalmente próximo de um zumbi. Tá bom? Então nós vemos aí que para que haja
um apocalipse zumbi, um ataque desse zumbi, é possível? Sim, é possível, desde que haja, então, uma infecção, um vírus, um fungos que ataque, né, que degenere o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, implicando totalmente aí nas nossas atividades cognitivas. Bom, era isso que eu gostaria de trazer para você. Deixa aqui então nos comentários o que você acha sobre isso. Você acha possível um ataque zumbi? Você acha possível um apocalipse zumbi? E se houvesse, né, uma doença dessa, como tivemos agora recentemente, a pandemia que de uma hora para outra, sem esperar, atacou, né, todo mundo, infelizmente deixando aí milhares e milhares de vítimas, né? Mas e se houvesse um caso desse? O que você faria? Você estaria preparado para isso? Deixem aqui o like no vídeo, se inscrevam aqui no canal para que outros conteúdos como esse, científicos, religiosos, possam chegar aí para mais pessoas e vocês possam ajudar aí o meu canal a crescer. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.